A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Que nós precisamos ser abençoados para que nós viva no conforto, na alegria, e com saúde. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Aqui de volta, passei uns dias, minha garganta não estava muito boa. Mas Deus sabe todas as coisas. No dia certo e na hora certa, Deus o chama. Então, Deus colocou no meu coração essa mensagem. Eu tenho certeza que é para mim. Primeiramente é para mim. Toda palavra que vem de Deus, a maioria vem primeiro para o profeta. Para ele se fortalecer, não dizendo que eu sou profeta, mas vem para que Deus envia. Para quem Deus envia. Eu não sou profeta não, tá? Até que os pessoal diz, quem profetiza é profeta. Não precisa ser profeta não. Deus dá a quem Ele quer. Às vezes não é profeta não. Então, vamos ver lá. Eu estou no livro de Mateus, capítulo 2. Olha, algo importante que nós não damos valor. Conforme ele tem o privilégio, ele tem ali a grandeza de ser adorado e glorificado. E nós não damos ouvido, Nós não temos ali aquele momento com Deus. Se nós temos um minuto ou uma hora, já rápido passa. É como passageiro. Passageiro era para ser, o nossos inimigos, nosso adversário. Mas conforme o nosso amor por Deus está se tornando longo, o adversário conosco. Ou seja, quando ele chega a se aproxima de nós, infelizmente fica longo tempo. E nós não conseguimos ter algo para que venha desmoralizar ou destruir ele através do poder de Deus. E isso vem por causa do nosso amor, ou seja, a grandeza de Deus que está em nós. Ou seja, a grandeza de Deus é grande, mas aquela parte que está em nós é pequeno. Ou seja, o amor que nós amamos a Deus é muito pouco. É muito pouco. É claro que Deus quer muito mais. Quer muito mais. Então, olha o que diz aqui no capítulo 2. O título é assim, a visita dos magos. Para aí. Ele soube que ia nascer algo. Ia nascer ali um menino. E este menino ia ser o rei. E quando eles souberam que nasceram, eles já foram adorar. Para aí, gente. Ele nem sabia se era verdade. Era verdade, que tinha uma estrela anunciando ali, levando eles, Então, isso é uma coisa que às vezes acontece na nossa vida, algo, e nós às vezes não damos ouvido. Deus envia uma pessoa, e essa pessoa pode ser uma estrela de Deus, Aí está o Bitron, o pastor, que Deus abençoe a vida dele, o pastor Henrique. Quiser entrar com o pastor Henrique, estiver aí disposto, fica à vontade, manda o convite aí. Tem também a Viviane Silva, que Deus abençoe, seu ministério, ministério do seu esposo aí, a vida de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus, Então, mas olha o que me chamou muita atenção é que eles ainda nem tinham visto, ele já estava correndo atrás.
até quase antes mesmo de nascer. Ele já estava dando glória, né? E nós que já há muito tempo sabe que já nasceu e já fez algo que o homem não consegue fazer por nós, e mesmo assim nós não estamos dispostos a glorificar ele. Isso é um coração, né, contaminado mesmo contra o amor de Deus. Porque o que o Senhor Jesus fez por nós era para nós dia e noite estar glorificando a Ele. Dia e noite, sem parar. Sem parar. Quem tem sua vida, ou a vida do seu filho, que coloca nas mãos de um algo, né? Ou deixa ele ser morto por algum que não tem valor. Não é todo ser humano que tem valor, não. Eu digo assim, essa é pela minha parte, não está na Bíblia, não. Mas até mesmo da agora eu estava lendo em Jeremias 15, acho que o versículo 17, eu não sei, não me lembro, que o povo odiava a Deus. Deus colocava ali, o povo odiava. Até o profeta Jeremias se deu, né? Ali se doava, ali tudo. Só que o povo, o coração do povo era um coração de pedra. Ele não conseguia se firmar na presença de Deus, né? Ali o que Deus pedia, o que Deus colocava, o que Deus propôs perante aquele povo. Não. Então, e o rei teve um momento que já estava até se aborrecendo com Deus. Ou seja, através das palavras, achando que Deus não era mais com ele. Não, às vezes não é isso. Às vezes o próprio coração do povo que através da murmuração, né, ali da desobediência do povo, ali faz com que o profeta cria outra mente dentro dele. Moisés, um homem de Deus, veio para resgatar Deus. Perdão, para resgatar o povo. Deus enviou para resgatar o povo. Gente. E teve um momento que Deus falou assim, ó, Senhor, você não é mais comigo, não? Você acha que foi eu que pari? Pari lá no Piauí chama pari. Mas quem deu a dor a este povo todo? Não foi eu não, Senhor, foi você. Então, gente, tem hora que o povo aborrece o profeta mesmo, aborrece aquele que Deus chamou. Então, mas olha só essa mensagem, diz assim, o título aqui em Mateus capítulo 2. O título é A Visita dos Magos. Dos magos, não tem quantidade aqui não, hein? Eu vejo um mago, eu vejo 3 magos, não. Aqui não tem, assim, pelo menos na minha Bíblia, não existe quanto não. Uns. Então diz assim, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, rei mau, né? Todo mundo conhece a fama deste rei, né? A fama também de Faraó a gente conhece, rei mau. E eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? O Senhor Jesus, ele era de uma família de judeus. Por isso que eles disseram, rei dos judeus. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus, eu coloco como o rei de todos. Ainda que nem todos aceitam ele como rei. Mas o Senhor Jesus é rei de todos. Por exemplo, Deus é Deus de todos. Mas nem todos aceitam a Deus. Então, é cada caso no seu lugar. Mas Deus é Deus de todos.
mas nem todos aceitam Deus como Deus da vida deles, né? Então, e diz aqui, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ô, gente, isso dói até meu coração. Ou seja, o que estes homens fizeram, estavam ali dispostos. É claro que tinha uma estrela, né, ali como guia deles. Mas será que na nossa vida agora não tem nenhuma estrela, não? Será que neste século agora, nesta geração, Deus não envia nada para guiar? Ou seja, agora tem. Agora tem demais. Deus envia profeta, envia bispo, envia pastores, envia ombreiro, padre. Eu vejo muito padre ali pregando a palavra de Deus, né? Até fora da linha, né? Da igreja católica. Eu vejo muitos ali estar fora da linha da igreja católica. A igreja católica é adorar santo de ouro, de pau, de madeira. E tem uns que já pregando mesmo a palavra de Deus como Deus manda. Então, parabéns para esses padres. Teve até um que falou assim, logo, logo nós somos recolhidos, ou seja, retirados da igreja, da igreja católica, porque eles não aceitam isso. Infelizmente, gente. Mas quando Deus permite, eles vão ficar até Deus permitir. O tempo é de Deus, né? E eu oro por eles. Um não sei se é José Henrique, parece se eu não me engano é um moreno, e o outro é Antônio Carlos, parece Antônio Carlos ou é Carlos, eu não me lembro muito bem o nome, mas é quase esse nome. Então, parabéns para eles que estão pregando a palavra de Deus, a doutrina de Deus, né? O que importa é isso. A afronta vem. Mas, olha só que estes homens que foram, né, adorar ao Senhor, a afronta veio para eles. Então, às vezes, nós se acha que Deus não olha mais para nós porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quem está disposto a carregar ao nome do Senhor Jesus vai passar por isso. Infelizmente vai passar. Os magos vieram só adorá-lo. Adorar. E, infelizmente, tiveram ali um inimigo. Né? E é engraçado que eles, ao nascer, já estiveram ali um guia para... Ou seja, um pensamento de adorar. Já no coração deles já disseram, nós tem o principal rei. E aonde estiver, a gente vai adorar. Né? E saíram ali para encontrar. E agora, Jesus entra na casa das pessoas e ele rejeita. Peraí, mas aquele povo... Pois é, os próprios irmãos também do Senhor Jesus. O início, para dar um exemplo para nós, foi o dos inícios para rejeitar, né, o próprio Senhor Jesus, né? Como diz lá no livro de João, né, que eles, né, rejeitaram o próprio Senhor Jesus. Mas isso é motivo, a incredulidade, capítulo 7, João capítulo 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Aqui está falando, não é dos irmãos da parte espiritual, não. É biológico, das pessoas, irmão mesmo, nascido de Maria. Então, eles não aceitavam as coisas do Senhor Jesus. Ou seja, o mestre. Eles não aceitavam que ele era filho, era o Cristo,
Não. Ainda zombavam, que diziam assim. Tem um que dizia assim: se eis, né? Porque ninguém aqui procura ser reconhecido em público, e contudo realize estes feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, eles não tinham consciência quem era o Senhor Jesus. E era para quem ter a eles. Em primeiro lugar a eles. Peraí, com 12 anos ensinar doutor, aonde já se viu isso? Me diga. Então, olha o que o rei, ou perdão, o que os magos, né, fizeram algo muito importante, que muita gente agora sabe quem é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ele mesmo disse: eu bato na porta, e se alguém abrir... Peraí, o próprio Senhor... Quem era para bater na porta? Não era nós, não? Os magos foram lá bater na porta. Eles foram lá bater na porta e adorar. E nós que já conhecemos, aonde é que está o Senhor Jesus? É claro que nós sabemos. Não tem nenhum mais inocente a respeito disso, não. Né? Porque o Senhor Jesus, a própria palavra do Senhor Jesus em Apocalipse 3 diz isso. Ah, se fosse frio ou quente. Mas infelizmente é morno. Morno quer dizer, você conhece e não fica ali, ou seja, não faz a vontade. É mesmo que seja, por exemplo, eu estou numa empresa cadastrada, registrada e não vou trabalhar. É a mesma coisa. Então você vê como que esses magos tão privilegiados, são os privilegiados, porque foram bater na porta. E essa geração agora é o próprio Senhor Jesus que bate na porta, como ele diz aqui. Infelizmente, não abram para o Senhor Jesus, né? Capítulo 3 mesmo. Deixa eu ver aqui para mim colocar bem o correto. Sama abastado. Bato na porta aqui. Se alguém tiver aí, eu sei que é em capítulo 3, aqui ó. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta. E ainda bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para aí. Gente, eu vou falar mesmo, nós somos incrédulos mesmo. É claro que nem todos. Ninguém pode colocar tudo no mesmo barco, fazer assim, não, né? O pastor Henrique colocou aí a paz. Bom dia, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Cristo, o homem de Deus. Deus abençoe. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu sonho, seus projetos, seu ministério. Amém, irmão. Que Deus abençoe também, né, a sua vida. E que sempre damos força aí, discernimento para que nós leve a palavra de Deus. Aí entrou aí o pastor Ricardo. Aqui está outro nome, né? Mas como eu conheço já ele, pastor Ricardo, né? Ricardo, esse nome é meio esquisito, mas o nome dele é Ricardo, tá? Então nós estamos aqui, aqueles magos, deixou um exemplo para nós.
não deixar o Senhor Jesus bater na porta. Não, gente, nós conhecemos. Nós já sabemos que nós precisamos dele. E ele sabia que precisavam dele. Então, já ia adorá-lo. Não somente adorá-lo, mas, né, já deixar algo importante. Que é dizer, eu te conheço. Eu trouxe isso aqui porque eu sei quem é você. Né? É o meu rei. Então, ele disse ali, versículo 3, disse assim, tendo ouvido isto, alasmou-se o rei Herodes, ó, o inimigo deles, e com eles toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes. Para aí, não era o sacerdote que era para ir, não? Não tem alguma coisa errada? Para aí, antes dos magos, não era para o primeiro que era para ser, quem era para anunciar, não era os sacerdotes, não? É porque tem sacerdote de todos os jeitos, né? De todas as partes, né? Infelizmente, até agora não. Neste século, nesta geração, continua da mesma forma. Diz que é pastor, mas que tipo de pastor são? Para engolir as ovelhas? Para maltratar as ovelhas? Infelizmente, roubar as ovelhas? Deus me enviou aqui, eu vou profetizar isso na sua vida. Para aí, gente. Cuidado. Cuidado, ovelhas, cuidado. Então diz assim, ó, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com eles, toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ali as partes maiores, os grandes, entre aspas, que grande é só Deus. O grande era o Senhor Jesus aqui, que eles, infelizmente, era contra, era o inimigo do próprio Senhor Jesus, né? Então eles não são grandes, não. E diz aqui, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim estava escrito por intermédio do profeta. Então você acha que o rei não sabia, não? Infelizmente, tem coisa que nós sabemos e diz que não sabe. A humanidade. E diz aqui, e tu, Belém, terra de Judá, e tu, fala assim, Belém em terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Pois é, por isso que o Senhor Jesus, não dizendo que ele é pequeno, mas ele nasceu na menor cidade, por quê? Porque o grande é ele. Isso não importa onde ele nascesse. Não. Assim é nós, gente. Não importa onde nós estamos. Tem muita gente que fala assim, a igrejinha é pequena. Ainda fala assim, a igrejinha é pequena. Se é de Deus, é pequena? Às vezes eu não entendo, né? Tem gente que eu vou dar uma palavrinha, quer dizer que a palavra de Deus é pequena? Ele está diminuindo o próprio Deus dele? Que Deus é dele? Que Deus é o Deus dele? Que o que eu vejo, o que eu tenho em mim, infelizmente é um Deus que eu não sei o tamanho. Infelizmente eu não sei o tamanho, não. Só o Espírito Santo sabe o tamanho dele. Mas quem cura é pequeno? O homem não consegue curar. Então é grande. Só essa parte já é grandíssima. Porque se o homem curasse, haveria enfermidade na face da terra? Não. Infelizmente não. Então vamos lá, e diz aqui, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum
algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo de Israel, meu povo Israel. Com isto, Heroide, tendo chamados secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, ou seja, urgente, para que não continuasse esse rei, que era o Senhor Jesus. Ele queria de todas as formas, já antes de nascer, já era perseguido. Avalie ou seja, nós, digamos assim, é claro que o Senhor Jesus é coisa que indiscutível, digamos assim, incomparável com qualquer tipo de homem. Então, mas nós que leva a palavra de Deus, eu vejo muita gente reclamando, é isso, vem sobre isso em mim, E só que Deus deixa esse, digamos até assim, esse presente para nós. Quem leva o nome dele, infelizmente vai ser odiado mesmo. O Senhor Jesus, antes de nascer, já estava sendo odiado. O rei mago, só para visitar, ou seja, adorar, já estava sendo odiado, porque ele não ia fazer a vontade do rei Herodes. Então ali já estava sendo odiado, porque os magos estavam sendo orientados pela estrela, ou seja, pelo Espírito Santo. E diz aqui, será que tem um de nós tem um de nós que não é orientado pelo Espírito Santo? A própria palavra diz que não foi vós que escolheste eu, e sim eu que escolheste vocês. Ou seja, nenhum que vai para a casa de Deus que vai por si mesmo. Quem é que leva? É o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo leva, gente? Porque infelizmente ele está precisando de algo novo. Aquela pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus àquela mulher samaritana. Ela estava precisando de quê? De algo novo. A mulher levaram o Senhor Jesus, chegaram até a ele com aquela mulher Maria Madalena. Ela estava precisando de quê? De algo novo. O Senhor Jesus passou ali ao lado, ou seja, na direção de Zaqueu. Ele estava precisando de quê? De algo novo. Então, quando Deus é tão misericordioso que ele conhece todas as coisas, que quando ele sabendo de todas as coisas, e nós não sabendo mesmo, que às vezes acontece conosco, e nós não tem esse discernimento, o que nós estamos precisando. Às vezes nós procura algo que não tem nada a ver, e nós estamos precisando de quem? Da própria presença de Deus. E nós vamos buscar algo que não tem nada a ver. Eu vejo gente que tem condições suficientes para comer, beber, dormir todos os dias sossegado. E de agora dele se preocupar, pelo menos agora, se ele se preocupar em buscar o reino de Deus, que é o reino dele, que é para ele sobreviver, para ele ter a presença de Deus ali, a própria salvação, não. Ele vai em busca de muito mais bens materiais. E o que nós temos que buscar em primeiro lugar? Não é o nosso reino, que fala a Bíblia, em Mateus 6, é assim que fala. Aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, Mateus 6, capítulo 33, versículo 33, capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque observai, quando Deus diz assim no versículo 26, ele diz assim: observais as aves do céu, não semeia, como colhe, ou não come, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai, o Senhor Jesus estava colocando ali para os discípulos e também para o povo que estava diante dele. Né? Ela não faz tudo isso e o vosso Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis vós, que somos nós, muito mais do que essas aves? Ou seja, por isso que ele diz, se nós tiver o reino de Deus dentro de nós, tiver a presença de Deus, se nós tiver a presença de Deus, infelizmente nós temos tudo. Qual é o capítulo, o versículo que dá essa direção? Lá em Lucas 15. O pai falou: Pai, há muito tempo eu estou aqui, você nunca me deu nem um cabrito. Eu não sei qual é o versículo, mas o capítulo é o 15. Estou há tanto tempo, ou seja, todo o tempo eu estou com o Senhor. E o Senhor nem um cabrito me dá para comer com meus amigos. E Deus responde a ele dizendo: o que está comigo, tudo que é meu é teu. Então você vê que nós precisa, mas você acha que Deus não sabe? E se nós estiver com ele, será que ele vai desamparar? Por que ele estava desamparando aquele povo que o Jeremias estava ali na terceira intercessão e se indignou com isto, porque Deus não respondeu? Será que era por causa dele ou por causa do povo? Por causa do povo. Por causa do caminho do povo. O que era que aquele povo estava buscando? O que aquele povo, qual era o comportamento daquele povo? E agora o nosso? O Senhor Jesus já nasceu? O Senhor Jesus está à tua porta batendo. Batendo. Quem é que ouve o batido? Quem é que abre a porta? Se tem algum que ouve o batido, mas não consegue abrir a porta. Por quê? Porque não conhece. Porque não tem a direção e confunde, né? O próprio Satanás com o próprio Deus. Ele não tem discernimento. Já está, eu não sei, não é traumatizado, já está contaminado o coração dele, que ele não tem mais discernimento. Então, e a batida do Senhor Jesus é diferente da batida do Satanás. Porque lá em João diz, Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Essa é a batida do Satanás. A disposição dele é essa. É o alimento dele. E o Senhor Jesus veio dar vida. É diferente. E vida com abundância. E o Senhor Jesus ainda diz mais: quem entrar nessa porta, entra e vai sair o quê? Recheado de quê? De bênção, gente. De bênção. Ele diz lá em João, né? Eu até vou aqui dar uma passadinha. Olha como eu falei que não ia esticar muita coisa, né? Mas quem sabe é Deus. Diz assim, ó: se alguém entrar por mim, primeiro ele fala assim, que é no versículo 9, capítulo 10, versículo 9 de João. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará partagem. Gente, isso até esse negócio de recheado é por mim, né? Não tem na Bíblia não, tá? Porque tem gente que fala, ele tá pregando coisa que não tem na Bíblia. Esse recheado é eu.
Porque se você estiver com o Senhor Jesus, com a presença de Deus, infelizmente você está recheado de tudo que é bom. Ele diz para aquele homem, para aquele filho, aquela parábola lá em Lucas, né? Se você estiver comigo, meu filho, tudo que é meu é teu. Isso é muito mais do que recheado, tá? Infelizmente é. Trazendo para a tradução aqui, né? De hoje aqui, de 2023, né? Recheado, quiser, é coisa boa. É tudo de bom. E vamos aqui no... Quando diz aqui a respeito da cidade, né? Sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto o Herodes, tendo chamados secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, ou seja, obrigasse, ele estava obrigando, obrigando os magos. Quanto ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiver encontrado, olha só, olha uma isca aqui, ó. Uma isca que o Satanás jogando aqui, ó. E quando o tiver encontrado, avisar-me para eu também ir adorá-lo. Adorá-lo o quê, Satanás? Você adora o quê? Então é o que... O alimento do Satanás é esse, ó. É fazer com que nós desiste. É fazer com que nós entregue algo do Senhor Jesus para Ele. Ou seja, bem no início, Adão, ele estava com algo importante na vida dele. Era o quê? O poder de Deus. Infelizmente, tem algo que às vezes nós não damos valor e que esta parte está dentro de nós que é para ser funcionado, é para funcionar o tempo todo. E nós não, infelizmente, sequer nós damos prioridade a isso. Então, o Adão estava ali com o poder de Deus nas mãos, que poderia ter expulsado o mal da Eva. O próprio Satanás, falando na Eva, era para o Adão fazer igual Jesus fez com Pedro. Arreda Satanás. Ou então Satanás se apresentou lá, quer dizer, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus lá no monte, ou lá no deserto, e lá quando o Senhor Jesus disse, arreda Satanás, ele desapareceu. O Adão, infelizmente, tinha o poder de Deus nas mãos. Tinha ou não tinha? É claro que tinha, a palavra mesmo, a própria palavra diz. Aqui quem manda é vocês. Então, o Adão era para ter expulsado o mal ali na mulher, na mulher, na Eva. Mas não, ele infelizmente aceitou. Por exemplo, já pensou se, eu estou comparando o exemplo dos magos. Já pensou se os magos fossem ser atirados, ou ser colocado como o próprio Adão naquela época?
mas o mago estava à direção do Espírito Santo. Até mesmo os anjos tirou a volta dos magos para o outro lado. Mas e Adão? Não estava, não? O poder de Deus estava nele. É? Então, quando eles disseram, né? A mulher falou, o próprio Adão falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher falou assim, não, foi a cobra. É engraçado que ninguém assume o seu erro. Aquele que assume o seu erro é bem-aventurado, você sabia? O homem, não é que ele pode errar, mas se ele errar e ele assumir o erro dele, isso quer dizer, Deus perdoa. Mas quando o homem não reconhece que errou, aí fica difícil. Aí a maldição já começa a trabalhar. Se é pastor, já começa a não fazer mais nada. Deus já não trabalha mais através da vida dele. Ele acha que é o perfeito. E o ser humano da mesma forma. Então, nós aqui diante dos magos, assim, da palavra, que Herodes estava querendo conquistar a confiança dos magos, para que o mago confiasse nele. E disse, não, quando você deparar com o menino, você me avisa, dá um endereço aí, ó, e me avisa que eu também vou adorar, eu também quero adorar ele. O Satanás ali, né? Mas se na frente, no versículo 9, diz assim, depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precediam, até que chegando parou, perseguiam, ou seja, ela colocava no caminho ali, por onde eles tinham que passar, por onde eles tinham que andar, né? E chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Às vezes eu tenho ido lá na Cacolândia, gente. O pastor Ricardo aí, eu não sei se ele já foi lá, eu não estou bem certo se ele já foi lá, mas com certeza. Mas ele conhece lá. É algo que as pessoas não dão ouvido. Eles sabem o caminho dele, o que caminho eles estão. Mas quando nós se depara lá, sendo enviado pelo Senhor Jesus, infelizmente, eles poderiam dar ouvido, prestar atenção, para que aparecesse outro caminho que eles pudessem seguir. Porque os caminhos que eles estão, infelizmente, é dali para a cova. E mais, sem a salvação. Porque eles estão ali. Por que eles estão ali? Até que tem algo importante dizendo. Lázaro era mendigo, não era? Era mendigo. É. Mas quando diz, eu queria até ver Lázaro. Se alguém pregava para ele lá. E o que ele falava quando iam pregar para ele? É claro que o Senhor Jesus, amigo de Senhor Jesus, né? Que é o mesmo Lázaro que saiu da onde? Da cova. Mas olha, na Cacolândia há muita gente que pela visão, pelo que eu tenho ouvido, é que eles querem ser mais do que o Senhor Jesus. É. Às vezes a gente fala assim, a gente pergunta, você já conhece a Deus? Ah, eu conheço e já e sei ali, aí ele vai lá e faz tudo. Fala um monte de coisa. Como quem já sabe.
Para aí, se já sabe, eu tenho isso comigo, gente. O Senhor Jesus deixa bem claro que não desamparam. Não desampara ninguém. Se nós conhecemos a Deus e nós estamos desamparados, ou seja, nós ficamos desamparados um dia, se nós ficar desamparados, como lá na Cacolândia tem muitos, não vou dizer todos, não sei, quem sabe é Deus, mas fica desamparado. Não é porque eles estão ali naquela situação que ele não possa servir a Deus, que ele não pode buscar Deus. Ele não consegue não, porque a gente vai lá, levando a palavra de Deus, poucos dão ouvido. Então isso dá a dizer que eles não gostaram do que eles experimentaram. Né? Eu ontem até estava numa pregação do pastor Francisco, né? E eu estava dizendo, né, que as pessoas às vezes conhecem só no falar do outro. Às vezes ele não experimenta. E se experimenta, se ele não está, é porque ele não gostou, ele achou ruim. Eu sei, eu entendo assim por esse caso, porque jamais tendo 2 pratos de comida, eu gosto de falar isso, um bom e um ruim. Se eu experimentar o ruim, não gostar, esse eu não vou mesmo não, mas não. Mas se eu experimentar uma comida boa e gostar, você acha que eu não vou querer continuar comendo dessa comida? Cara que vou. Porque é boa. Né? Então, isso dá um exemplo. Quando as pessoas se encaixam lá na Cacolândia, é uma desobediência que eles não aceitam. É fazer o que é para ser feito. É para eles caminhar. Sabe, quando Moisés estava no meio, assim, na beirada do mar vermelho, e chegou a um avisar e falou assim, o faraó está vindo com o exército aí. Os egípcios estão vindo aí, ó, já chegando aí, a poeira já cobrindo. E aí Deus, ele olhou para cima e Deus falou com ele, o que tu espera? Por que paraste? Porque não manda o povo marchar. Ou seja, Deus quer que nós não paramos. Se nós erramos, para aí, nós continuamos no mesmo erro? Claro que não. Não. Nós tem outra direção. E a direção é o nosso conserto. É o nosso conserto. Então, os magos se dirigiram ao Senhor Jesus e quando encontraram ali, ele se alegraram-se com grande. Então, eles comeram, eles sentiram ali que a comida era boa. Sentiram que o ambiente ali era bom. E que ali a fragrância do Senhor Jesus já tomaram ele. E em texto de júbilo. E diz aqui, ó. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adorando. E muitas vezes nós leva, os magos foram. E quando a gente leva o próprio Senhor Jesus para aquela pessoa, ou seja, o Senhor Jesus não disse, eu estou à porta e bato. Para aí. Eles estão esperando o próprio Senhor Jesus, fisicamente lá, do jeito que esteve aqui na terra, ou do jeito que está lá no céu, ao lado do Pai. Ele quer que desce daquele jeito, cheio de ouro, e se apresenta na frente daquela pessoa. Tem gente que está esperando assim. Infelizmente, o dia dele vai acabar e ele não vai ser encontrado assim. Não. Nós vamos ver ele assim se nós, obedecer ele e nós alcançar a nossa salvação.
Aí nós vamos ver o Senhor Jesus da forma que algumas pessoas, né, esperam ver ele. Que aqui na terra ele não vai ver assim. Então, adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, né? Sendo por divina advertência, prevenido um sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Satanás, ele botou ali algo nos magos. Só que Deus era com os magos e desviaram ali os magos para que não passassem no mesmo caminho, né? Então, foram resgatados, né? Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram. Divino, o que é divina? Divina é coisa de homem? É claro que não. Por outro caminho à sua terra, né? E diz aqui no 13 assim: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mulher, foge para o Egito, e permanecerá lá até que eu te avise. Porque Herodes lá há de procurar o menino para o matar. Por quê? Porque os magos não voltaram mais por lá. Então eles iam procurar os magos, né? A respeito do alcance do menino. Dispondo-lhe ele, tomou de noite e o menino e a sua mulher, que é a mãe do menino, que aqui na palavra diz, e a sua mãe, que é a mãe do menino, e partiu para o Egito, né? Então nós já sabemos o que aconteceu. E ainda quiseram matar ainda, caçando todos os crianças inocentes, né? Caçaram, né? Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se eles já achassem os magos, eles iam, Satanás ia colocar que os magos enviassem lá, né? Que ele mostrasse o menino. Mas Deus tem um propósito. E lá em Josué, capítulo 21, acho que o versículo 45, se eu não me engano, todas as promessas do Senhor foram cumpridas até agora. E serão cumpridas. O único que cumpre. O único que cumpre. Então isso quer dizer o quê? Jamais um homem vai interromper uma promessa de Deus. José, a vida de José era para ser aquela? Para chegar a governador? Cara, que não. Eu tenho visto até que profeta falando, ou seja, pastor, bispo, falando que a caminhada de José era aquela para chegar a governador. Cara, que não. Não era. Ali aconteceu aquilo, o Satanás querendo tirar ele do caminho. Jamais Deus quer uma vida para o filho dele, para uma pessoa que ama ele, cheio de coisa daquele jeito. Foi preso, foi, né, até quase torturado, foi jogado no buraco, vendido, tudo enquanto apareceu. Foi abandonado, desprezado.
Você acha que a vida de José, Deus queria essa vida? É claro que não. Deus diz que me ama, eu amo. Quer dizer que quando Deus ama, bota no caminho desse aí? É claro que não, rapaz. Infelizmente não. Né? Quem conhece a Bíblia sabe que não. Né? Então, a vida de José, gente, foi daquele jeito porque ele amava a Deus. Começou dos próprios irmãos. Os irmãos eram o próprio inimigo de José. Não aceitava o que ele falava, o que Deus entrava, o que Deus era na vida de José, e os irmãos não aceitavam, né? Então fez aquele papel todo, e dali por diante começou um caminho tortuoso para que ele não chegasse ao governador. Era a governador, então teve aquilo tudo, ou seja, ele poderia até dizer: Deus não é comigo, como tem muita gente que fala isso. Não, Deus é, gente. E quando você está vencendo, é porque Deus é contigo. É, pastor Henrique, eu tenho, ele falando em uma luta, ele luta mesmo, mas eu sei que Deus é contigo, irmão. Pelas palavras, pela unção que Deus colocou em sua vida, é porque ele é contigo, então vai em frente, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Luta, vai ter luta mesmo. É o pastor Ricardo também, que eu conheço ele, né? Tem luta? Tem. Até mesmo, né? Assistindo aqui a candidato a pastora, não, a missionária, a Viviane Silva, que o esposo dela é candidato a pastor, sabe a luta, né? Que estiveram ali. E é claro que sempre Deus vai enviar um, né, para consolar. Deus, ele é tão amoroso, aquele que ele ama, porque ele não desampara, não. Ele nunca vai deixar você vazio, ele nunca vai deixar você sozinho, não. Sempre vai mandar, falou, vai lá, fala que eu sou com ele, né? Então, a palavra de Deus, gente, é muito... ela fala conosco de várias formas, de vários os sentidos. Às vezes nós não damos um ouvido de um lado, nós não compreendemos. Deus vai lá e fala de outra forma, fala através de outra pessoa que compreende, para falar de outra forma. Aí diz assim, por que aqueles... Deus enviou ali várias línguas para os discípulos? O porquê será? Era para eles saírem falando de línguas estranhas? Quer dizer, quem tem o Espírito Santo é quem fala em línguas estranhas? Não é nada, rapaz. Isso daí é história. Daí é história. Então, a Bíblia, ela é um único livro, que não é bem um livro, mas se torna um livro, só que dentro dela, gente, não é qualquer livro. Dentro dela está ali o próprio Rei dos Judeus, como diz aqui na Bíblia, Rei dos Judeus, o próprio Senhor Jesus está aqui. E se nós quisermos se alimentar, se nós quisermos seguir no caminho, é só nós seguir. É só nós ter ela aqui, né? No nosso coração. Então vê como a referência, né, desta palavra era o rei, os magos, né? Enviaram ali para adorar-lo, o Senhor Jesus, já no nascimento, né? No nascimento. E quando chegaram lá, gente, se alegraram-se com grandes e intenso júbilo. Ou seja, uma alegria que era incomparável com qualquer outra alegria, digamos assim. Porque quem tem Jesus no coração, quem se encontra ali com o Senhor Jesus,
Pode ver que tem aquele dizer, o primeiro amor. O primeiro amor, gente, é o mais feliz que existe. Porque você está de todo o coração, com todo o seu amor, com toda a sua alma, ali sem fazer nenhuma desvio. Tudo que você quer, gente. É ali o Senhor Jesus. O primeiro amor é incomparável com qualquer outro. Então, e os magos se depararam ali, né, do próprio Senhor Jesus, e ali adoraram, né, com grande júbilo. E nós temos o Senhor Jesus já agora à porta e batendo, ó. E nós não ouvimos. Se nós ouvimos, não abre a porta. Eu vejo muita gente que... Eu me lembro uma vez que o seu Ricardo estava no dia. Nós fomos lá para Casa Verde fazer arrecadação. Eu não sei se ele vai lembrar disso aí. Era mais ou menos umas 10 horas. Nós fomos lá na Casa Verde, ali ao lado da Avenida Brasileira. Nós fomos fazer uma arrecadação para o povo, né? E ali... Eu bati numa casa, eu não sei com quem eu estava. Eu estava com uma pessoa. E nós batimos na casa, quando ela abriu, que viu que era o símbolo da Igreja Mundial, ela bateu a cara, pá! Bateu a porta na nossa cara. Mas, infelizmente, a gente tem que abençoar ainda, né? Então, olha o exemplo que Deus, né, coloca, gente. Deus bate na porta de todos eles. Até daqueles que estão enferrujados lá, né? Ali a cadeira onde o Senhor Jesus, o lugar ali do Senhor Jesus já está tão enferrujado, mas mesmo assim ele bate na porta e fala assim, ó, eu estou aqui. Ainda eu lembro de você. O Senhor Jesus faz isso. Não importa o quanto tempo que você está separado dele. Mas se você quiser voltar, ele continua batendo na porta e diz, eu estou aqui, não importa o tempo que você ficou longe de mim. Porque aquela passagem 15, capítulo 5, ou capítulo 15, infelizmente, fala isso, né? O moço já gastou tudo que tinha, e já nem mesmo comia, nem mesmo a ração dos porcos, porque o dono não permitia. E aí, quando ele, há muito tempo, ele caiu, ó, levantar-se e irei ter com o meu pai. Mas antes ele diz assim, ali desejava ele fartar-se das alfábora que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tendo pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-eis e irei ter com ele, ter com o meu pai, que aqui fala. E lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então não importa a quantidade de tempos, não. Isso Deus aceita. Aceita, dependentemente do que você fez. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, você pode ficar em paz o tempo que você ficou,
mas pode ir direto a Ele. Corra a Ele, que Ele ainda está te esperando, aonde você deixou Ele. Que infelizmente Deus não deixa. Nós é que deixamos a Deus. E aonde nós deixamos ali, Ele fica, esperando. Então quando nós saímos, é claro que Ele jamais quer que nós saia. Mas quando nós saímos, Ele fica esperando. Ele fica na esperança. Ele fica ali. Até meter um lugar que Ele fala assim, Deus adorou. Ou seja, Deus faz até aquilo que não é para fazer, Ele faz. Sim. Pelo amor a nós. Então eu não sei aonde é que essa pregação vai chegar. Esse vídeo. Com estas palavras. Mas espero que Deus leve a muitos lugares. Que está disposto aí. As pessoas. Né? Compartilha quem quer. Eu falo assim. Porque se é bom para o seu irmão, compartilhe. Se não é bom, se seu coração acha que não é bom, então fique só para você. Mas jamais eu vou dizer, compartilha, gente, compartilha. Não, Deus é quem faz a obra. Deus é quem sabe aonde quer que chegue, infelizmente. Né? Então, eu sou até meio diferente, eu queria ser igual aos outros, assim, mas sei lá, eu vou até parar, eu vou ficar quieto, né? Mas, gente, quando este moço passou há muito tempo sem o pai, e ele caindo em si, disse, eu irei lá, eu vou ver se meu pai está lá, eu vou ver se ele me aceita, não importa como, se é filho, pelo menos como um trabalhador. É claro que Deus aceita como filho. É claro que aceita. Ele ama nós com todo o amor. Porque se Ele não amasse, Ele não entregaria o filho dele para morrer por nós. Ele não entregaria, não. Ele entregaria o João Batista. Ele entregaria Moisés. Ele entregaria ali o rei Davi segundo o coração dele. Entregaria ali o Jeremias, que antes de nascer já foi profeta. Mas João Batista, que era mais do que profeta, né, como diz a palavra, nascido de homem, era um maior. Foi o maior. Então por que Deus não deu João Batista? Não, porque Ele ama nós. E Ele não quer nem eu, nem você, fora da presença dele. Então, por isso que ele chama muitas pessoas para levar o alimento. Para levar o alimento, para que você se fortalece e ali saia de onde você está. Por exemplo, Elias estava numa caverna. Quem estava com Elias? Quem vai me dizer quem era que estava ali com Elias? Tinha muita gente ali na caverna? Não. E ali Deus enviou um anjo para dar o quê? Comida. Ainda que não seja comida, essa comida aqui que nós comemos, mas ali fala em pão, né? Mas que pão é esse? Para que ele se fortaleça para comer, ou para caminhar 40 dias, 40 noites, será que esse pãozinho que a gente come aqui, que a gente compra em padaria e come, e quando dá meia hora depois já está com fome? É claro que não. É claro que não, gente. Então, e Deus envia este pão aqui a muitos lugares, aonde tem um caído. Deus, eu sei que é difícil compreender, porque tinha um homem ferido, caído, e ele enviou um sacerdote, e o sacerdote passou de lado e disse, isso, eu estou fora disso. Passou um levita, o levita da mesma forma disse, eu estou fora. Até
pensaram até assim, com certeza. Se eu tocar nele, vão dizer que foi eu que fiz isso. Só que ali não era desse ponto. Não era esse ponto de vista que Deus o enviaram ele, não. Era para alimentá-lo ele. Era para consolar. Era para cuidar. O que fizeram? Os sacerdotes e os levitas abandonaram. Abandonaram. E quantos não tem aí no chão, precisando de um consolo, de um alimento para ser cuidado? E quantos sacerdotes Deus envia que eles passam por longe? Até uns passam, eu vejo até colocando dedo no nariz dizendo que está fedendo. É. Quantos leprosos? Rapaz, eu até digo, quem sou eu para abraçar leproso? É Deus mesmo, que o abraço nunca pegaram em mim. Então é Deus. Infelizmente é Deus. É. Para o médico, ele fala assim, não, o médico coloca a mão em luvas para não pegar a doença. É. E vai lá, a gente pega lá, aquele que é de Deus vai lá e pega ali, ora, né? Abraça aquele doente lá e não pega. Infelizmente, falar nisso, lá no meu trabalho tinha 14 pessoas na época com vírus, coronavírus, né? Naquela época, bem grande. Trabalhou ali não sei quanto tempo, mais de mês. E nós todo dia pegava ele, às vezes de uns nós abraçava. Só que, gente, quando a pessoa está com Deus, quando o Espírito Santo está, gente, o mal não chega. Tenho certeza disso. A doença do Herodes pegou nos magos? Cara que não. Por quê? Porque eles estavam com o Espírito Santo. É? Então pode ver, gente, como que o que se encontra no Espírito, gente, o mal não se aproxima, gente, o mal não toca. Então, quando foi descoberto depois, aí o pessoal falaram, então faz vocês também, porque vocês abraçavam ele. Eu falei, eu não vou fazer não. Eu vou fazer o quê? Infelizmente, até agora, graças a Deus, que essa doença se pegou e eu nem sei. Eu nem vi. O Espírito Santo estava comigo, então nem pegou, que onde está o santo, mal nenhum atinge. É ou não é? Então, gente, nós estamos aqui diante de um homem que estava longe de Deus e ele voltou. Então você que está do outro lado, que vai ouvir essas palavras, eu não sei quem é, né? Ou aquele que se torna um fraco, né? Vocês sabem qual é o alimento que fortalece. O Elias não comeu qualquer pão, não. O pão que o Senhor Jesus, o pão que Deus enviou foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, eu sou o pão, eu sou a água. Né? E se você está fraco, o único pão, o único água que deixa você de pé chama-se Jesus Cristo. Não há pastor, não há bispo, não há apóstolo, não há governo, não há presidente, não há ministro, que estão aí querendo dizer que são grandes, né? Que manda, diz que manda, entre aspas. No dia que vir um câncer para um, infelizmente, aí ele vai saber quem é que manda. Tá? É assim mesmo. Tem que falar a verdade, o homem não é nada. Quando chega uma doença, ele já vai lá, olha lá, se aguentar. Porque tem uns que logo quando chega já morre. É? E tem muitos. Por isso que para mim só tem um grande, chama-se Jesus Cristo. Deus. É? Então é isso, gente, que Deus tem mostrado para nós. Vamos se alimentar de Deus, do pão de Deus, da água de Deus. Chama de Jesus Cristo. Esse nós se alimenta e nós fica forte. E quando o mal chegar sobre nós estamos fortalecidos, né? Ou seja, como diz lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo, acho que é 11, 12.
quando a cilada do diabo vier, nós saber o que fazer. Jó se desviava do mal. Nós também temos que se desviar do mal. Se nós estiver forte, fortalecido na presença de Deus, com Deus, né? Com o pão e a água de Deus, que chama Jesus Cristo. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração e veio aqui para mim, nesta manhã, orar. Né? Muita gente precisa de oração. Precisa. Eu mesmo preciso de oração. Eu vou lá mesmo. Quem não precisa de oração? O apóstolo Paulo falou assim, ora por nós. Né? Apóstolo Paulo. Quem não era o apóstolo Paulo? Será que eu vou me comparar com ele? Cara que não. Né? Então vamos lá, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, grande é teu poder, Senhor, que nos veio direcionar a esta mensagem, a este ensinamento, Senhor. E já quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito e acaba de fazer, que é deixar algo importante na vida do teu povo. A direção, a quem nós pode se prostrar, adorar, e com isso nós se alegrará, Senhor. Quando nós adora o rei dos judeus, como está na Bíblia, o rei dos reis, ali nós se alegrarão, Pai. Nós se alegra. Aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, meu Deus, diante da tua presença, ou mesmo na tua presença, Pai. E que isso peço que venha fortalecer o teu povo. Aquele que está fraco, Senhor, fortalece, Pai. Faça com que o teu pão e a tua água fortalece a ele, assim como fortaleceu o Elias, Pai, naquela caverna. Senhor, que a tua palavra chegue aos quatro cantos da terra, Pai. Aonde tem um vivente, aonde tem um servo, um filho, ou mesmo aonde tem um desamparado, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia, Pai. Às vezes tem até um mesmo, alguns, Pai. Como se deparava aquele moço que saiu da tua presença, que o Senhor ali é uma parábola, mas pode acontecer comigo, pode acontecer com um dos teus filhos. E se porventura estiver, meu Deus, a esse ponto, um dos teus filhos, Senhor, meu Deus, que faça chegar, Pai, a direção do Senhor, para que eles toquem em si e tomem uma direção a seguir ao Senhor, a procurar ao Senhor, Pai, que é o único que conserva ali com alegria, Senhor, sendo-se com fartura e com alegria. Senhor, tem misericórdia, Pai. Alcança o teu povo, Pai. Independentemente de qual igreja que for, que é igreja, Pai. O Senhor não tem igreja. O Senhor tem povo. E este povo, Senhor, precisa do Senhor, do Deus de Israel. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem muita gente que não tem mais esperança, não tem mais fé. Já não tem mais visão, não tem mais nada que seja mostrado a que ele possa ver algo do Senhor, Pai. Meu Deus, alcança estas pessoas que estão bem longe do Senhor. Envia um anjo, Pai, para se deparar diante deles, enviando o pão e a água, Pai, a cada uma dessas pessoas que está longe. Meu Deus, eu até peço todo momento que o Senhor limpa as mãos
de cada um de nós e purifica o coração, Senhor, para que o teu Espírito sempre continua conosco, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é o único que nós precisamos todo momento. Pai, alcança aí. Alcança o teu povo. Ainda que eles estão, Pai, sem o devido rumo, ao devido caminho, Pai. Estão no deserto, Pai, andando, e nunca encontraram ainda a terra que o Senhor o prometeu. Ainda que eles estão longe, Pai, ainda que eles dizem, onde é que se encontra, onde é que está essa terra que o Senhor tem para nós? Oh, meu Deus, mostra, Pai. O Senhor mostrou ali quando o povo estava espiando, quando o Senhor mostrou ali para aquele povo dizendo, espia aquela terra, porque ali há de bom para com vocês. E quando esteve um que se deparando logo com as pessoas, com aquilo que o Senhor não mandou eles verem, eles viram, porque não estava totalmente com o Senhor, Pai. Porque o Senhor enviou para eles espiar a terra, não o povo. Então, meu Deus, mostra a terra onde eles têm que se colocar, Senhor. Aonde eles têm que se colocar as plantas dos pés. E com isso, meu Pai, eles só vão ver se estiver contigo. Jamais, Pai. O homem acha coisas boas se não estiver contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Pai, ensina-nós, traduza-nós, conforta-nós, assim como o Senhor confortou aquele profeta, o Jeremias, assim como o Senhor confortou aquele povo quando clamaram ao Senhor, Pai, quando há muito tempo já não tinha mais nem sinal do Senhor. Mas ele, voltando atrás, clamaram ao Senhor e acharam ali socorro, acharam ali alegria, acharam ali paz. Como diz lá em 2 Crônica, há muito tempo aquele povo vivia o seu próprio verdadeiro Deus. Mas quando clamaram ao Senhor, acharam. E isso o Senhor diz para nós: clamar-se-á e me achará. O Senhor diz também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Oh, Pai, tem muita gente que não tem mais força. Tem muita gente que não tem mais nem coração, Pai. Porque de tanta desgraça que já tem visto e tem passado por tantos vales, às vezes tem até ficado no próprio vale, não consegue passar. Porque o caminho que ele decidiu, Pai, foi o caminho do próprio homem. O caminho dele mesmo. O caminho que deixa ele, Senhor, a cada vez mais perturbado. É um caminho tortuoso. É um caminho vazio. Um caminho que cheio de espinho, que não deixa mais ele voltar atrás. Oh, meu Deus, dá um discernimento a esta pessoa, Pai. Dá sabedoria, conhecimento. Pai, torna ele, pelo menos como um trabalhador, Pai.
para que ele tenha aquilo diante do Senhor que alegra ele, que ache ele a paz, aquilo que vai deixar ele de pé, Senhor. Meu Deus, eu sei que tem muitas pessoas já ali traumatizada, Pai, com palavras vãs, doutrinas vãs, doutrina de igreja, doutrina de homens, Pai, e que pelo menos só faz adoecer o teu povo. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. O Senhor disse através do profeta Oséias que quando aquele povo estava sendo destruído, era por falta de conhecimento, porque os profetas dirigiam àquele povo coisas que o Senhor não enviava. É coisa dos próprios profetas, Senhor, e agora não é diferente não, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia deste povo, Pai, até mesmo dos profetas, que não tem algo do Senhor, e que precisa, ele mesmo precisa do próprio alimento do Senhor, para que ele fique de pé, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dos profetas, dos pastores, dos bispos, ali das bispas, dos apóstolos, dos ombreiros, dos padres, papas, daquelas pessoas que são chamadas e escolhidas para levar a tua palavra. E às vezes tem se desviado, Senhor, conforme aquilo que ele vem se alimentando, vem deixando ele cada vez mais longe do Senhor. Eles vão se distanciando, Senhor, porque o Senhor disse, lá no livro de Isaías, que o que deixa nós, o que separa nós do Senhor é o pecado, Senhor. E é o que o homem tem feito cada vez mais, Pai, é pecar. Oh, Pai. Mas o Senhor disse que uma oração de um justo cobre multidões de pecados. Oh, Pai, quem sou eu? Mas eu peço misericórdia ao Senhor, Pai, perdoa os pecados do teu povo. Senhor, não coloca a tua justiça perante o teu povo, o teu juízo, porque senão nós seremos consumidos, Senhor. Porque nós temos muito defeito. Oh, Pai, eu digo para o Senhor, tem misericórdia, Pai. Porque nós não somos consumidos por causa da tua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, meu Deus, vai de encontro ao teu povo, Pai, dando a oportunidade, fazendo com que eles saiam dos caminhos tortuosos, das prostituição, dos vícios, das drogas, dos pecados, da desobediência, da desgraça, das misérias, daquilo que tem deixado o teu povo, meu Deus, caído, deixado esmurecido, deixado cego, deixado até mesmo surdo. Oh, meu Deus, tem misericórdia, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Senhor me alimentar, me sustentar sempre de pé. Oh, Pai, obrigado. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Peço que o Senhor abençoe o pastor Henrique Alves, lá do Rio de Janeiro, o pastor Ricardo, Pai, aqui de São Paulo, ali a candidata missionária e o candidato a pastor, né, o Damião, e a missionária, esqueci até o nome, Viviane Alves. Pai, tem misericórdia, Pai, fortalece sempre eles. Não deixe que eles esmureçam e venham a cair, ou até mesmo esquecer o Senhor, Pai. Porque o Senhor, a tua palavra diz que quando o homem já abastado, ele esquece o Senhor. Oh, meu Pai, não deixe que isso aconteça com os teus servos, não, Pai. Mantenha o teu servo, aquele que o Senhor chamou e escolheu,
sempre na tua presença, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Aí o pastor Briton Bular, né? Esse nome é mesmo. Que Deus abençoe também Angola, África do Sul, aí, né, Haiti, né? Eu tenho aqui uns pastores de lá. Que Deus abençoe grandemente, né, a vida de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Que Deus manda bênção, né, para essa terra aí, né? Manda anjo dos senhores para cuidar de vocês, em nome de Jesus. Né? Eu abençoo aí a África, Haiti, aí Angola, né? Aí tem aí também dos Estados Unidos, né? Da Alemanha também tem até mesmo da Portugal, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.